Olá, eu sou o Rony Costa, ou Rony Game se você preferir, e é isso, estou aqui para fazer mais um vídeo sobre análise de One Piece, a série, dessa vez um vídeo mais longo e com bastante spoiler, ok? Então, para quem ainda não assistiu a série, eu super recomendo que assista, né, e depois assista esse vídeo aqui, ou então assista o primeiro vídeo lá que eu fiz na semana passada, sem spoiler, ok? Então vamos lá, vamos passar pelos arcos dessa primeira temporada da série. A começar, os arcos que aconteceram ali nos dois primeiros episódios, né? Que foi o do marinheiro Lamão de Machado e o do Boga, o palhaço, né? Buggy. E aqui já dá pra perceber que a nerfada que eles deram no Luffy, né? No anime, ele enfrenta o Mão de Machado sozinho, sem muitos problemas, mas no live action ele precisa da ajuda do Zoro e ainda assim tem dificuldade, né? Também senti falta um pouco mais de sangue nas lutas do Zoro, afinal ele estava dando espadadas em todo mundo, né? Olha a malícia. E a Nami também estava descendo além em todo mundo, mostrando ser muito mais B10 do que no anime. Embora isso não tenha me incomodado ali no momento, né? A longo prazo acabou sendo um problema para a personagem, pois gerou uma enorme incoerência no arco dela, né? Lá no final. Mas enfim, ainda vamos chegar lá. Quanto ao arco do Boga, Buggy. não tenho muito o que acrescentar, né? O personagem estava muito bem caracterizado, né? Um dos melhores. O ator cumpriu muito bem com o papel, né? E até mesmo me fazendo dar boas risadas ali a longo prazo, né? O problema mesmo é quando o Arlong aparece, fazendo com que toda a imponência e força do personagem que o personagem tinha mostrado até então vá por água abaixo. Depois veio o arco do Usopp com a Kaia, né, e o Garrador. Uma das histórias iniciais aí de One Piece mais interessantes, né, na minha visão, na minha opinião, né, mas longe de ser tão interessante aqui nesse live action como foi no anime, né. E tem muita gente culpando a Kaia por isso, né, que ela teve muito tempo de tela e que isso prejudicou o Usopp, né. Até mesmo a conversa que ela teve com a Nami estão reclamando, né? E sinceramente eu gostei deles terem dado mais tempo de tela para Kaia, né? Como eu já falei no outro vídeo, né? Afinal de contas, trata-se de uma personagem que só vai aparecer por agora mesmo e depois praticamente desaparecer da obra, né? O que prejudicou em muito esse arco e seu desenvolvimento, primeiro foi a péssima escolha do roteiro de fazer a luta principal dentro da mansão e à noite, né? Além de rushar totalmente a luta do Luffy com o Garrador, né? Poxa, nem a caricatura lá do Michael Jackson que aparece nesse arco aqui apareceu aqui, né? E bom, segundo, foi mais uma vez o arco da Marinha, né? A Marinha mais uma vez atrapalhando e estragando tudo, né? Que durante esse arco aqui do Garrador, a Marinha ganhou mais tempo de tela, né? Com o Garby e o Kobe tomando tempo de tela até mesmo para jogar dama enquanto conversam, né? Enquanto conversam entre si, né? Eles apareceram também nesse arco sem a menor necessidade ou impacto, e foi isso verdadeiramente que prejudicou o tempo de tela e a importância do Usopp nesse arco, e não a Kaia ter tido mais destaque ou conversado com a Nami. Embora eu admita que a Nami ali no início estava meio que militando muito contra ricos aí nesse arco, né? Mas foi bom também ela tomar uma investida do Zoro ali uma hora, né? Quando ela disse que os ricos só se importam com eles mesmos, né? E o Zoro rebate. Parece até alguém que eu conheço, né? O dinheiro realmente mostra como a pessoa é de verdade. A maioria só se importa consigo mesmo e nem liga pro outro. Parece alguém que eu conheço. Isso que faltou lá naquele filme miserável do The Batman, né? The Batman, quando a mulher gata aparecia pra lacrar, né? Pra apontar o dedo e dizer que não sei o que, sendo que ela era uma porra de uma ladra, pô. Tava roubando todo mundo, se portava com ela mesma também, pô. É isso que faltou, né? Aqui pelo menos a Nami começou a militar ali contra Rico e o Zorro deu logo uma rebatida nela também. E por mais que tenham criticado, né, esse lado da Nami aí no início, né, a conversa dela com a Kaia principalmente, né, disseram que foi lacração e blá blá blá, né, eu não vi dessa forma, né, não vi dessa forma. Muito pelo contrário, ao longo da história a Nami muda totalmente a visão dela com relação a Kaia, e a conversa que elas tiveram foi importante para isso, né. Ah, mas o pessoal tá dizendo, né, mas tem na cartilha de lacração que duas mulheres devem conversar sozinhas por um tempo, tá, olha... Se tá na cartilha ou não, sinceramente eu não me importo, né? Afinal de contas, no mesmo episódio também tivemos várias interações do Luffy com o Zoro e o Usopp, né? E o Zoro ali queria sempre tomar uma, né? Parece até que tá sempre chegando nos lugares que quer sempre tomar uma, quer sempre beber também, né? Etc. Enfim. E aí, principalmente no final, quando o Garrador vai atrás da Kaia ali também, né? Ele começa também a militar, da mesma forma que a Nami estava fazendo no início do arco, né?
E isso tem um impacto muito grande também. Pouca gente percebeu isso pelo que eu vi, né? Mas eu percebi. Era quase que o mesmo discurso que a Nami usava contra a Kaia por ela ser rica, né? Saindo dessa vez da boca de um assassino psicopata. Ou seja, pela cara que a Nami fez ali na hora, né? Ouvindo o discurso do Garrador, né? Ela percebeu isso, né? Você teve todas as oportunidades que este mundo tem a oferecer. O que você tem feito da sua vida? Nada. Absolutamente nada! Você é uma pirralha patética, mimada e chorona! Eu posso até pensar aqui que talvez a intenção deles não tenha sido essa, né? Mas sinceramente eu duvido, visto que a câmera foca justamente na Nami e na reação dela nessa hora, né? Mas no geral, esse arco do Garrador teve muitos problemas e foi o pior adaptado nessa primeira temporada. Por mais que eles tenham acertado muito no ator do Usopp, né, que mandou muito bem, o visual do Garrador foi péssimo, né? O pessoal estava comparando ali com Danilo Gentili, né? E os capangas dele também, né? Até o Jacan, então na brincadeira ali, se tornou capanga do Garrador, né? Soube também que eles mudaram a etnia de um dos capangas do Garrador para uma mulher, né? Mas eu nem sei que capanga é esse, então vou deixar quieto. É uma pena, né? O Zop não ter tido nem de longe o mesmo destaque que ele teve no anime, né, no seu próprio arco, devido aos problemas que eu já citei aqui. Até a infância do Zoro foi contada nesse arco, e a atuação do ator mirim do Zoro é de dar vergonha alheia, na boa. Consegue ser pior que o ator mirim do Zoro que aparece nesse arco aqui, e também foi péssimo, né. E olha que muita gente reclamou ali no início do ator mirim do Luffy, mas nem se compara ao ator mirim do Luffy, do Zoro, né, atuando. O ator mirim do Luffy, mirim, merece ganhar o Oscar em comparação ao ator do Zoro, né? Aliás, o ator mirim do Zoro, né? Pelo amor de Deus, muito ruim. Eu sei que é zoado falar de criança atuando assim e tudo mais, né? E que não podemos exigir ali o mesmo nível de atuação de um adulto, é claro. Mas eu comparo com a atuação de outros atores mirins aqui dessa própria série, né? Como o do Sanji, por exemplo, né? Que de todos foi o melhor, né? Ator mirim ali, ator criança, né? Essa atuação do ator criança aí do Luffy deixou muito a desejar na minha visão. Quando o mestre dele vai dizer a ele que sua amiga ali morreu, né, sua amiga Quina morreu, né, ele já estava chorando, ou quase, antes da notícia, né. Ou seja, todas as atuações ali nesse flashback aí do Zoro, cara, foram péssimas. Todas as atuações foram péssimas, né. Parece que eles só passaram essa parte mesmo porque precisava para explicar a motivação do Zoro, né, e não se preocuparam muito com a qualidade. Enfim, eu também preciso destacar aqui que nesse arco o Zoro é nocauteado com uma garrafa. Uma fuck garrafa nocauteia o Zoro. Uma garrafada na cabeça nocauteia. É o pior de tudo, que deixa mais sem nexo, sem coerência, né? Os capangas do Garrador, quando nocautearam ele, nem se certificaram que ele estava morto antes de jogar ele no poço. Afinal de contas, tratava-se de Roronoa Zoro, né? O lendário caçador de piratas. É claro que ele ia morrer com apenas uma garrafada, né? Em vez de acordar depois e vir atrás de vocês e estragar o plano de vocês, não é mesmo? Só confia aí no poder da garrafa. Depois o Zop tenta avisar a vila que os piratas estavam atacando, mas como ele era um mentiroso, né? Ninguém acredita nele. E adivinha? A marinha aparece mais uma vez, sem a menor necessidade. E todo o arco de sacrifício que o Zop teria nessa hora, na verdade, como ele teve no anime, é simplesmente destruído por essa aparição desnecessária do Kobe e dos marinheiros. Mas é claro, sendo o ator do Kobe um elo não binário, né? A Netflix tinha sim que meter ele em tudo que é episódio nessa temporada, mesmo que isso fosse prejudicar todo mundo. Preguiça, viu, cara? Preguiça. Enfim, esse arco do Garrador foi de longe o pior adaptado na minha visão. Apesar de eu ter gostado de muitas coisas, né? O ator do Zop, o desenvolvimento da Kaia e o fato dela quebrar o preconceito da Nami, que a Nami tinha com ela por ela ser rica, né? A luta do Zoro contra os capangas do Garrador, né? A cena inicial do Luffy na mansão da Kaia, né? E a própria Kaia, que foi o ponto de maior acerto nesse arco, né? O destaque que ela recebeu deixou mais natural o desenvolvimento do seu relacionamento ali com o Zop, né? E com a tripulação do Chapéu de Palha, né? No final, gostei também deles terem coragem de transformar os dois em um casal oficial, né? Já que no anime isso fica apenas subentendido, né? Muito é claro devido ao tabu que os shonens têm sobre isso. Mesmo assim, esse arco teve mais problemas do que acerto e no geral ficou muito ok do que no anime.
visto que esse arco no anime é muito bom, né? E a luta ali final que o Luffy tem com o Garrador também é muito boa. E aqui, cara, nossa, aqui foi horrível, né? Foi rushado e foi péssimo. Indo agora pro arco do Sanji, né? O último que eu acompanhei no anime antes de parar de ver ali por um tempo, né? Pretendia voltar depois, mas até agora não voltei, né? O arco do Sanji foi bem rushado também, né? Além de termos a exclusão da luta dele contra o Don Krieg, né? Acho que é assim que se fala, né? Don Krieg. Que só apareceu ali por um breve momento também para ser derrotado pelo Mihawk. Mesmo assim, ainda foi bem melhor adaptado que o arco anterior, né? E temos vários fatores para isso. A atuação do Craig Fabris, né? Provavelmente eu pronunciei errado, mas dane-se, né? Mas é o ator que fez o Chef Ziff, né? Como eu falei antes, roubou a cena, né? E por falar nisso, o flashback da história dele com o Sanjin, para mim, foi o melhor adaptado entre todos os flashbacks dos personagens principais. Isso porque o ator mirim do Sanjin mandou muito bem, né? Entre todas as crianças que apareceram nessa primeira temporada, e foram muitas, né? Ele foi disparado ali o que teve melhor atuação. Embora sua dublagem tenha sido meio irritante ali, eu assisti dublado, né? Mas por isso, pela atuação do garoto ali, as cenas do Sanji criança com o Chef Ziff, né? Realmente funcionaram. Passam muito mais emoção que os flashbacks de outros personagens de criança, né? Isso porque os dois atores mandaram muito bem. Aqui a gente teve também a aparição épica do Mihawk, né, nesse arco, que em minha opinião ficou melhor que no anime, né, por mais que eles tenham que ter metido o Garb e os marinheiros nessa também, para variar, né, e por falar neles, esse arco foi o que os marinheiros menos apareceram, o que fez com que ele funcionasse muito melhor, né. E quanto ao Mihawk, né, sua luta com o Zoro foi a melhor dessa primeira temporada, na minha opinião. Conseguiu mostrar toda a imponência, né, força e diferença cavalar de poder entre ele e o Zoro, né, e ser uma luta interessante ao mesmo tempo, né. Claro que não chega no nível do anime, mas isso já era esperado. Enfim, só achei ruim mesmo não terem feito a luta do Sanji com o Don Krieg, né. Afinal de contas, tratava-se do arco dele, do Sanji, né. Isso reduziu o tempo de tela e importância do personagem, por mais que eles tenham tentado ali compensar depois no arco do Arlong, né. Por falar no peixe, ele apareceu no final desse arco, né, e sinceramente foi bem ruinzinho. Botaram o personagem literalmente para militar sobre humanos tratarem os homens peixes como inferiores e blá blá blá. E por mais que eu saiba que esse arco de escravidão dos homens peixes serem realmente escravizados pelos humanos no passado exista no anime, eu acho que com esse personagem especificamente aqui, que tá mais para um pirata raiz, que só quer saquear, enriquecer, beber e dominar, né? Não combinou nada ele ficar com esse discurso de empoderamento racial, né? A ponto dele se incomodar porque um humano estava olhando feio para ele, que na verdade estava olhando apavorado, né? Mas enfim, depois disso podemos finalmente ir para o arco da Nami. Com o Luffy, um pouco antes tomando uma surra do Arlong, né, ao lado do Sanji, e a Nami traindo ele se mostrando ser do bando do Arlong, né, além do Sanji entrando para a tripulação do Chapéu de Palha. E sua despedida do Chef Ziff, né, finalmente, que foi ali quase emocionante, né, a história deles é muito bonita, e essa cena só não foi melhor porque o ator do Sanji também, assim como o do Luffy e do Zoro, parece ter uma certa dificuldade ali na hora do drama. Bom, embora tenha pontos negativos, o arco do Sanji foi o melhor até aqui e tivemos vários motivos para isso. Seu ator mirim ser excelente, o ator do Chef Ziff também ser excelente, a aparição épica do Mihawk e a luta do Mihawk contra o Zoro, né, que aconteceram nesse arco aqui. Apesar da aparição do Arlong no final, o saldo desse arco é positivo na minha opinião. Agora vamos para o arco da Nami, que encerra essa primeira temporada, ou quase, né? Pode-se dizer que tanto o Arlong quanto os homens peixes estão bem caracterizados aqui em termos estéticos. Esse arco também tem a irmã da Nami, que, para variar, teve sua etnia mudada. Porque vocês acharam realmente que a Netflix iria respeitar a etnia de todos os personagens? Vocês acharam realmente isso, né? Eles não mudaram a etnia da Nami e de nenhum personagem relevante do bando do Chapéu de Palha, né? Já foi uma surpresa, né, para eles terem feito isso, né? Já foi uma surpresa mesmo. E a própria Nami sendo ruiva, né, e sendo respeitada dessa forma, já que segundo Hollywood não deve mais existir ruivos no cinema, né, ou aliás nos live action ou qualquer outra adaptação. Então, tratando-se da Netflix, né, eles terem mudado só a etnia da irmã da Nami, já podemos dizer que estamos no lucro. Mesmo que não tivessem a menor necessidade para isso, já que no bando do Chapéu de Palha tem não só o Usopp como o próprio Luffy como sendo o protagonista, né, para representar essa diversidade que eles tanto pregam.
E One Piece, por si só, já é um anime bastante inclusivo, né? Enfim, a caracterização da irmã da Nami foi bem ruim. Embora eu não tenha visto esse arco no anime, eu sei que a irmã da Nami é bastante bonita no anime. E por mais que a atriz dela aqui seja bonita também, né? Ficou estranho esse cabelo azul dela. Ficou de fato parecendo ali um cosplay de festa fantasia. Não combinou nada, nada. E a mãe da Nami também que apareceu aqui também não combinou nada, nada. E aquele cabelo vermelho chamativo também ficou parecendo de um cosplay, né? A história da Nami criança é de fato emocionante, mas nesse live action eu senti zero emoção. Tenho certeza que o anime me envolveria muito mais, né? A atriz mirim da Nami é melhor que o ator mirim do Luffy, do Zop e principalmente do Zoro, né? Mas comparado ao ator mirim do Sanji, está bem abaixo. Ficou parecendo ali uma Harukinha da vida mais magra, né? Que deselegante. Totalmente. Né? Não, cara, não. Quer dizer, retiro o que eu disse, coitada da criança, né? Ser comparada àquela coisa, pelo amor de Deus, né? Retiro o que eu disse. A atuação da Nami criança deu por gasto, né? Mas a atuação da atriz que fez a mãe dela, pelo amor de Deus, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu não lembro de uma atuação tão ruim na série quanto essa. Além daquele cabelo vermelho vivo ficar estranho e parecendo um cosplay, a atriz foi pessimamente mal na sua atuação. O pior de tudo é que ela teve que fazer talvez as cenas mais dramáticas desse arco. Isso com um carisma zero e um nível de atuação abaixo da crítica. Conseguiu ser pior que o ator mirim do Zoro, que é só uma criança. Não consegui me emocionar nas cenas dela com a Nami nem um pouco. Isso porque justamente quando ela devia carregar ali o drama nessa hora, né, que a atriz que fez a mãe da Nami devia carregar o drama, né, na hora que dramática, né, e para fazer com que a gente se conecte na história, mas não funcionou, cara, não funcionou, né. Sorte que mais para frente a atriz da Nami consegue meio que consertar isso, né, ou fazer a gente esquecer pelo menos, né. Porque a atuação dela é maravilhosa. Como eu disse, a atriz da Nami não é só aquela 10/10 do meme, ela também foi 10/10 na atuação. E diferente do ator do Luffy, do Zoro e do Sanjin, que tiveram certa dificuldade na hora do drama, ela se destacou mais justamente nessa parte, né? A vontade da atriz era tanta de interpretar a Nami, que não só ela cortou o cabelo igual da personagem e fez tudo para chamar a atenção da Netflix para fazer o papel, como também quando conseguiu ela se entregou de corpo e alma na personagem. Bom, enquanto o pau está comendo no arco da Nami, temos uma pausa para o Garp, avô do Luffy, contracenar com o chefe Ziff, né, no Baratie. Não que isso seja relevante, temos mais cenas do Kobe com o Aipaipara, quer dizer, com o Helmip, não sei pronunciar o nome dele não, pelo amor de Deus, né. Eles descobriram a localização do Luffy ali aleatoriamente, né, e depois foram atrás do Luffy encher o saco. Enfim, só um destaque aqui para a interpretação do ator do Garp, né, e do Chef Ziff, né, que são os dois excelentes atores. Mesmo assim, eu trocaria tudo isso por mais cenas do Usopp e do Sanjin, que ficou faltando nessa primeira temporada. Bom, voltando pro arco da Nami, descobrimos o verdadeiro motivo da Ruiva ter se unido ao Arlong, que era para comprar a aldeia onde ela cresceu de volta e garantir sua liberdade, já que o bando do Arlong extorquia eles, os fazendo viver na miséria absoluta. Igual o governo faz com o povo, né? E posso dizer que nessa parte, principalmente quando ela é traída pelo Arlong, a atuação da Emily Budd, né, a atriz da Nami, é muito boa, né? Ela consegue entregar ali a emoção e drama que esse arco oferece, né? Mas tenho que ressaltar aqui um baita furo de roteiro nessa parte. Lembra quando eu falei lá no primeiro arco, né, no arco do Mão de Machado, quando a Nami começou a descer a linha e vários marinheiros ao mesmo tempo? Ela praticamente nocauteou uma dúzia deles. Sendo que a Nami tá muito longe de ser overpower desse jeito, a Nami do anime, né? Tá muito longe de ser overpower assim. Pois é, aqui nessa parte ela foi facilmente dominada por apenas 2 marinheiros. E um grupo de 5, pelo que eu lembro, né? Conseguiu não só dominar ela e a irmã dela, como também roubar todo o dinheiro dela. Mas aí fica a questão, como é que uma personagem que no primeiro episódio consegue descer a lenha em uma dúzia de marinheiros no mínimo, né? Se deixa ser roubado dessa forma por um punhado de 5, né? E esse foi um problema que o roteiro criou lá no primeiro episódio, ao ignorar o fato da personagem não ser B10 assim. E depois não teve como corrigir, não é mesmo? Bom, eu vou também aqui fazer um esforço, né, para ignorar a conversa que esse grupo de marinheiros aí teve alguns minutos atrás com o Arlong, né?
E todo aquele papinho sobre direito das raças e sobre como nenhuma raça deve se sentir superior a outra e todos devem viver em harmonia e blá blá blá. Isso enquanto o Arlong pagava propina para os marinheiros para eles poderem, né, ali, para o bando do Arlong poder ali continuar extorquindo e dominando com punho de ferro os humanos daquela área, né, que viviam na miséria. Enfim, vamos só ignorar. Eu também me pergunto, né, como o Arlong sabia exatamente onde a Nami escondia o dinheiro que ela guardava para comprar a vila. Tipo, os marinheiros chegaram lá muito depois da Nami. Ela já tinha desenterrado o dinheiro e até conversado com a irmã dela, né? Então, claramente, eles não seguiram ela. Então, o Arlong indicou exatamente onde ela iria pegar o dinheiro. Mas como é que ele sabia disso, né? E o mais importante, por que ele não pegou o dinheiro dela antes? Perguntas que ficarão sem resposta, né? Enfim, no final tivemos não só a redenção da Nami com uma atuação muito boa, como também a melhor luta do Luffy nessa primeira temporada, onde aqui sim o personagem mostrou seu potencial do anime, né? Seu potencial ali do anime, já que a maior parte da série ele foi nerfado com relação ao anime. Pena que logo depois ele tomou uma peia do avô dele, né? Mas falamos disso depois, né? Não só a luta do Luffy com o Arlong foi muito boa, como a conexão que o Luffy teve com a Nami também. A atuação dos outros personagens também foi muito boa, Sanji conseguindo se destacar mais ao derrotar um dos capangas fortes do Arlong e suas interações com o Zoro, que embora não sejam do nível dos dois caírem na porrada como no anime, são também muito engraçadas. E eu particularmente até prefiro que no live action se limite a essa implicância entre eles mesmo, né? Para não ficar muito caricato também. Bom, tivemos ali também o Usopp mandando o peixe do Botox, né, para um dos capangas do Arlong, né? Aí, o peixe do Botox! Tem um truque pra você. Ainda não experimentou o meu molho especial. O que eu acredito que seja coisa da dublagem, né? Mas se não for, eu só me pergunto se existe Botox no mundo de One Piece. Enfim, perguntas e mais perguntas. O final da luta do Luffy contra o Arlong foi épica, e principalmente quando ele dá a Nami a importância que o Arlong nunca deu, né? Mostrando que para ele ela sempre foi importante, ela sempre vai ser importante, né? Foi bem emocionante essa parte aí, onde pela primeira vez tivemos uma baita trilha sonora, né? Que fez toda a diferença nessa parte também. Nami! Você é minha companheira! Você é do meu bando! E é isso que essa série, aliás, que séries como essa, né, que adaptações como essas precisam, porque muito das coisas que mais impactam nos animes é a trilha sonora. E o live action de um anime precisa ter também uma trilha sonora boa. Se não dá para criar uma trilha sonora boa, então pega as do próprio anime, né, que vai ser bom também. Bom, e nesse live action aqui só tivemos uma boa trilha sonora mesmo nessa parte aqui, né, pelo que eu vi. Bom, eu posso dizer que o arco da Nami no geral é positivo, né? Apesar dos vários problemas, né? Na hora que o bicho pegou, a atriz da Nami e do Luffy mandaram muito bem e seguraram as pontas. Os outros do bando do Chapéu de Palha também foram muito bem nesse arco. A atriz da irmã da Nami, embora tenha ficado mal caracterizada, também foi bem. O ponto mais negativo nesse arco só ficou mesmo pela atriz que fez a mãe da Nami, né? Que justamente no momento que deveria entregar mais emoção, ela nos entregou uma péssima atuação. Mas eu gostei muito desse arco também. Tenho certeza que eu gostaria muito mais no anime, né? E que muita coisa ficou de fora para caber em 2 episódios, né? E não só isso, para dar tempo também da Marinha aparecer no final mais uma vez e estragar tudo, né? Pra variar. Bom, antes do final da primeira temporada, né, temos a Marinha aparecendo de novo, o que dá a entender que se o bando do Chapéu de Palha não tivesse derrotado o bando do Arlong, né, esses marinheiros aqui, que não estavam comprados, né, não estavam recebendo o suborno do Arlong, fariam isso. Mas enfim, só um detalhe, né, né, eles estavam seguindo ali o Luffy por conta do roubo lá do mapa, né, enfim, então provavelmente como a Nami levou o mapa lá pro Arlong, talvez ele chegasse lá e acabasse com o bando do Arlong, né, da mesma forma, né. Mas enfim, só detalhes, né, só detalhes. Ainda tivemos ali uma luta final do Luffy contra o seu avô, sem a menor necessidade, com o Luffy saindo derrotado e seu avô se mostrando ali satisfeito depois com o caminho que o Luffy estava seguindo. Isso porque toda essa perseguição ao seu neto era apenas para testá-lo.
Bom, eu sei, né, que isso deve acontecer no anime. Só não sei aí em que contexto, né, ou arco, mas tenho certeza que não é nesse arco, não é aqui que o avô do Luffy aparece. Muita coisa poderia ter sido melhor nessa primeira temporada, tá? Se eles deixassem esse arco da Marinha mais pra frente. Isso daria mais tempo de tela para vários personagens, né? E deixaria a história muito melhor como é no anime. Enfim, apesar disso, o final nos passa uma vibe de alegria, com o Luffy conseguindo finalmente seu Catarde procurado, Shanks percebendo que seu garoto cresceu e está seguindo seu sonho, Kaia vendo que o Zope agora está de verdade vivendo as aventuras que ele contava em suas histórias, e Nami se reconciliando com sua irmã, né? E os moradores da vila antes de seguir com o Luffy em sua jornada. A história de One Piece mostra ser muito rica e vasta, com personagens interessantes, arcos emocionantes e uma lore muito densa. Manter a essência dela foi um grande acerto desse live action, e tenho certeza que muitos que não conheciam a obra passaram a querer assistir graças a esse live action. Eu mesmo senti muita vontade de voltar a assistir, embora me dê uma baita preguiça quando eu vejo que são mais de 1000 episódios que eu vou ter que ver, né? Mas, devido a tudo isso, eu posso dizer que esse live action teve seu dever cumprido. Embora tenha vários erros e escolha de roteiros péssima, o saldo deles ficou muito positivo. É claro que eu fico com receio se tratando da Netflix. Afinal de contas, foi a mesma coisa com The Wish, né? No qual o próprio Henry Cavill, ator principal, saiu do papel por ser um grande fã do jogo e eles não estarem respeitando o jogo, né, a história do jogo. Tenho medo que a Netflix vai fazer a mesma coisa com essa série. Eles de fato podem ter aprendido a lição com o flop gigantesco que The Wish está tendo devido a eles cagarem toda a obra, né? Mas esse tipo de gente parece definitivamente que não aprende a lição nunca, né? Nós só podemos ficar tranquilos porque o Oda, autor original do mangá, está supervisionando tudo pessoalmente. Mas pelo que eu sei, ele já precisou bater muita cabeça com o pessoal da Netflix e teve até que ceder em várias coisas. Como adaptar o arco da Marinha agora nessa primeira temporada, que se mostrou ser uma escolha muito, muito errada. Meu medo é que o próprio Oda, né, se canse de bater cabeça com a Netflix e largue de mão, e aí sim eles vão cagar tudo como costumam fazer sempre, né? Mas eu espero e torço para que isso não aconteça. Torço para a obra manter sua essência e continuar nessa pegada. Minha expectativa com relação a essa série era zero, né, no início, principalmente se tratando da Netflix, né? E tenho certeza que a expectativa da maioria dos fãs da obra era zero também. Fico muito feliz que, apesar dos erros, eu tenha sido surpreendido positivamente, né? Minha nota para essa primeira temporada, como eu já falei lá no meu primeiro vídeo, é 8 e eu deveria dar 7 pelos vários erros. Mas vai ser 8 mesmo porque desde Cobra Kai eu não me envolvo tanto com uma série assim. Embora não tenha visto muitas ultimamente também. Bom, então é isso, tá? Espero que a segunda temporada seja tão boa quanto a primeira ou seja até melhor. Aliás, espero que seja melhor, né? Espero que eles aprendam com os erros não só dessa primeira temporada como também das outras séries e não caguem tudo. Embora eu não vá ficar surpreso se isso acontecer. Não vá ficar surpreso nada por ser a Netflix, né? Mas espero que não. Por favor, Netflix. Por favor. Não ferre com tudo dessa vez. Por favor, Netflix. Pelo menos dessa vez, Netflix. Pelo menos dessa vez. Enfim. Só nos resta torcer, né? Só nos resta torcer mesmo. Mas enfim, essa foi minha análise desse live action de One Piece, tá? Esse segundo vídeo aqui maior, né? Mais profundo, passando por todos os arcos, tá ok? Então, enfim, é isso. Fiquem ligados porque em breve estarei trazendo novos vídeos aqui para o canal. E até a próxima!